Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia, ouvintes do programa Madrugada com Deus. É sempre uma grande satisfação começar um dia falando com todos vocês que já estão habituados a acompanhar a programação aqui dessa sagrada casa, Templo Espiritual Maria Santíssima. O programa Madrugada com Deus é o primeiro trabalho espiritual desta casa. A gente sempre repete, porque olha, eu em particular, eu não conheço nenhuma outra casa espiritual que trabalha nos 4 horários do dia. De manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Nossa casa ela vai completar 20 anos agora em maio. No dia 18 de maio, completamos 20 anos de existência. E desde a sua inauguração, se assim podemos dizer, desde o lançamento dessa casa no mundo carnal, ela só vem ampliando as suas atividades. Graças a Deus, sabe por quê? Porque a necessidade das pessoas se intensificam. A busca pela espiritualidade está se intensificando nos corações. É verdade, a maioria não. Numa totalidade das pessoas precisam sim de espiritualidade. Nós precisamos nos espiritualizar para poder evoluir. Nós somos seres espirituais encarnados e precisamos buscar cada vez mais essa força espiritual para dominar a nossa matéria, quer dizer, o nosso corpo físico. Por isso, sabendo desta busca pela espiritualidade, o Templo Maria Santíssima intensifica cada vez mais as suas atividades. Começamos, como eu estava relatando aqui, essa casa com atendimento nas residências. O próprio dirigente fundador, ele ia nas residências das pessoas e ali a espiritualidade se manifestava e fazia o trabalho de atendimento, ia em hospitais. Logo mais, pela necessidade, começou os atendimentos ao público. As pessoas se reuniam a cada 15 dias e recebia o auxílio dos irmãos espirituais. Depois, a cada 7 dias, depois, a cada 3 dias, depois, todos os dias, uma vez por dia, todos os dias, e aí viu-se a necessidade de estender cada vez mais. Então começou o atendimento também à noite e à tarde, depois à noite e à tarde e pela manhã. Sem contar que há 14 anos iniciou-se esse programa pelas rádios no Brasil e agora no mundo pela internet. Todo esse trabalho sempre coordenado pela espiritualidade, o coordenador espiritual Dr. Adolfo Schutz. Essa é a Casa de Maria. É por isso que todos os dias nós estamos aqui levando até você a espiritualidade, levando até você os ensinamentos dos Espíritos, que são os ensinamentos de Jesus. O que os Espíritos nos ensinam? Que devemos sim colocar em prática aquilo que o Cristo Jesus nos ensinou. Olha só, Jesus, retornando ao mundo de origem, após o fato da crucificação, ele disse: eu volto ao Pai. Ele sabia que ele ia ser crucificado, morto fisicamente. Então ele disse: eu volto ao Pai, eu retornarei ao Pai. Mas rogo que deixe o Paráclito, o Espírito de verdade, aquele que retificará tudo o que eu disse e trará muito mais daquilo que eu não pude trazer. O Paráclito são estes espíritos que se manifestam em nome do amor. Em toda parte do mundo, gente. Em toda parte, os espíritos que se santificaram no conhecimento dos ensinamentos de Jesus
se manifestam trazendo lições que nos libertam de todos os males que nos aprisiona. Para nós, do Templo Espiritual Maria Santíssima, um espírito que se manifesta, não importa a casa ou a religião, é um Espírito Santo. Sim, aquele que muitos dizem, né? O Espírito Santo se fez por mim, o Espírito Santo falou. Realmente é um Espírito que se santifica no conhecimento de Jesus. E para se tornar um Espírito Santo, ele precisa praticar os ensinamentos de Cristo. Aí olha, se você for na Bíblia, você vai pegar lá em João, você vai pegar lá, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 34, e você vai encontrar o próprio Cristo dizendo, somente praticando o amor que Cristo Jesus implantou no mundo, você pode afirmar, ou você pode saber quem realmente são os seus discípulos. Jesus nos deixou nesse capítulo 13, no versículo 34, um novo mandamento. Ele diz que um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros tanto quanto eu vos amo. Palavras do Mestre Jesus. E na sequência, para que nós saibamos quem são esses Espíritos Santos, ele diz, somente assim reconhecereis quem sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amo. Porque nós temos certeza que esses Espíritos que se manifestam na casa de Maria são Espíritos santificados. Porque eles não fazem distinção de credo, raça ou cor. Eles não estão preocupados se você é de religião X ou Y. Eles não estão preocupados se você acredita ou não acredita, se você errou ou não errou, se você está certo ou está errado. Não estão preocupados com isso. Os espíritos que vêm a esta casa têm toda a atenção em suprir as nossas necessidades, a sua necessidade. O exemplo, nós temos aqui o nosso irmão José Roberto Alonso, que daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo, e ele não está preocupado se você errou em determinada área da sua vida, não. Ele simplesmente está atento à nossa necessidade, à sua necessidade. Então, gente, daqui a pouquinho nós vamos ouvir esse irmão, daqui a pouquinho nós vamos falar mais do trabalho da espiritualidade, daqui a pouquinho nós voltaremos nesse assunto, mas eu quero te convidar agora, como sempre fazemos, para elevarmos o pensamento a Deus. Vamos lá? É um novo dia, começa mais uma jornada, 24 horas de oportunidade. Estamos no começo nos primeiros minutos deste domingo que nós sempre dedicamos à família, dedicamos a esse grupo que Deus nos permitiu, né, conviver, que é um grupo seleto para nós, são os nossos parentes, estes nossos parentes, né, nossos filhos, nossa companheira, enfim, são espíritos com o qual nós temos compromissos. Então, vamos neste domingo aproveitar para estarmos mais próximos destes que nós chamamos de família. Mas vamos fazer uma prece? Você já preparou o seu copo com água? Já preparou? Prepare o seu copo com água. A água, aprendemos com a espiritualidade que é o melhor condutor de energia, melhor condutor de fluidos, melhor condutor de vitaminas, melhor condutor de energia, melhor condutor de remédio. Então vamos pedir a Deus que coloque na água os medicamentos que nós precisamos, não importa o qual. Se você está precisando de um medicamento, vamos pedir a Deus que coloque neste copo com água, nesse recipiente com água, este medicamento. Pois Deus, Ele é o Criador da água. Ele é o Criador da vida. E Ele é o mantenedor desta vida. Aquilo que precisamos, tenha certeza, Deus nos dará. Então, Senhor,
Agradecemos pelo Senhor nos conceder mais esse dia. Agradecemos de coração por este domingo que se inicia. E pedimos, Senhor, pedimos que esse domingo seja rico de experiência, rico de alegria, rico de felicidade. Em nome do nosso agradecimento a Ti, Pai, nós vamos fazer a prece que José Silveira Horta, José Silveiro Horta nos trouxe. A oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escassel, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Pai amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, tanto bem nos faz. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor doutor
promove a expansão da luz do Cristo na terra, porque acolhem com amor aos que querem aprender o que a fé exemplificada pelo Cristo. Pai e amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, que tanto bem nos faz. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a A paz de Jesus seja sempre em vossos corações. Estamos de volta depois desta canção maravilhosa, depois desta prece que nos prepara para que esse dia de domingo, dia da família, seja repleta de muito amor e felicidade, para falar de espiritualidade. No programa Madrugada com Deus, no início desse novo dia, nós estávamos falando sobre a busca pela espiritualidade. Isso está generalizado, gente. Nós percebemos que as pessoas estão mais sensíveis. Você já percebeu que as pessoas estão mais impacientes? Sabe o que significa? A sensibilidade em todos está sendo aflorada. A sensibilidade em todas as pessoas está sendo aflorada, mas está mesmo. Você percebe que as pessoas perdem a paciência facilmente. Isso chama-se sensibilidade descontrolada. É verdade, você se deixa influenciar facilmente. Uma pessoa ignorante facilmente te tira do sério, facilmente te perturba. Olha, há muitos relatos dentro desta casa da falta de paciência no trabalho, a falta de paciência em casa, com o companheiro, com a companheira, com os filhos. Isso é sensibilidade que não está sendo trabalhada. Por isso a importância de buscar a religiosidade. Por isso que é importante estarmos
em nossa igreja, em nossa casa religiosa. Nós temos que estar em dia com a nossa religiosidade. Tem um amigo nosso aqui na casa chamado Juan Domingues. Ele nos diz o seguinte: quando nós estamos em falta conosco, tudo nos falta. É uma frase bem forte que nos faz pensar muito. Quando nós faltamos conosco, tudo falta. E muito nós deixamos a desejar com nós mesmos. Quantas coisas nós abrimos mão, por quê? Porque não queremos nos dispor com alguém, porque não queremos magoar alguém, porque não queremos ser julgado por alguém, e deixamos de fazer algo que realmente nós queremos. Então ficamos em falta conosco. Vemos muitas pessoas frustradas porque ela não realizou isso, não realizou aquilo, porque o pai daquela pessoa não queria que ela fosse isso, porque o marido daquela pessoa disse que ela não podia fazer aquilo. E essas frustrações é falta de realização pessoal. Então nós estamos em falta conosco, nós criamos faltas conosco que depois nos faz falta. E aí tudo começa a faltar. Em primeiro lugar, o ânimo, a satisfação, a realização pessoal. Porque se nós não nos realizamos, não nos completamos, sempre ficará aquele vazio. Então não podemos estar em falta conosco mesmo. É necessário que sempre busquemos realizar aquilo que temos vontade, gente. O prazer da vida é viver. E o que é viver se não realizar as satisfações? Claro, sempre respeitando as leis, claro, não precisamos nem citar aqui, não podemos, por prazer pessoal, ofender ninguém. Não podemos simplesmente, eu estou com vontade de fazer isso e dane-se os outros. Não estou falando disso. Estou falando em busca de realizações pessoais, principalmente no campo religioso. Jesus, ele disse: busque primeiro o reino de Deus, para que as coisas materiais sejam acrescentadas. Palavras do Mestre Jesus. Então, primeiro busquemos este complemento religioso, esse complemento espiritual, para que tudo seja complementado em nós. Então, não fiquemos em falta conosco. Você faz sua prece antes de começar a sua atividade? Você faz sua oração, sua reza antes de dormir? Você faz sua reza, sua oração, sua prece na hora de se alimentar? Você agradece por aquele alimento? Então, se você não ficar em falta com essas coisas básicas, as outras coisas não te faltarão. Se você agradecer as bênçãos que Deus te concedeu, Ele vai te dar muito mais, porque você está valorizando o que já ganhou. Agora, se houver a negligência, pois é uma negligência você não agradecer pelo dia que amanhece. Mas todo dia amanhece, Júlio. Por que eu vou agradecer? Porque é uma bênção de Deus ao amanhecer. É uma bênção de Deus. Quantas pessoas desencarnam e queriam ter a oportunidade de amanhecer novamente? Não é? Quantas pessoas estão em hospitais desejando que o dia dela se encerre, ou até mesmo a reencarnação dela se encerre, porque ela não tem mais ânimo para nada ali, porque ela está numa cadeira, está numa maca, está no leito. Nós que temos o que Deus nos dá de bom, se não valorizarmos, nós perdemos. Então façamos a nossa parte, sejamos gratos às bênçãos de Deus. Como é uma bênção estarmos aqui falando de espiritualidade. Como é uma bênção você abrir a porta da sua casa para que a casa de Maria dentre a sua. Isso é uma bênção. É uma bênção poder estar aqui sobre a égide dessas vibrações do nosso irmão Bezerra de Menezes, que esteve conosco agora há pouco. Horas atrás, estivemos aqui com Bezerra de Menezes dentro desta casa, nos falando de espiritualidade, da transformação que passa a nossa humanidade, que passa a humanidade, que passa o nosso país. É uma bênção, sim.
como é uma bênção poder ouvir nosso irmão José Roberto Alonso, que nos fala tanto de espiritualidade. É uma bênção, gente. A vida é esta bênção. Nós agradecemos de coração a bênção da vida. Agradecemos de coração, Senhor. De coração, todas estas bênçãos concedidas em nome do amor. Então, falando em bênção, te convido agora a ser abençoado pelo conhecimento deste espírito amigo José Roberto Alonso, falando para nós sobre curas. Nós podemos nos curar. Você sabe que um dos irmãos espirituais, nesse caso é o nosso irmão Andrei Volopov, que faz parte, de toda esta corrente de médicos espirituais, com o qual o nosso irmão Bezerra de Menezes é o grande coordenador geral. Ele nos diz o seguinte: a cura quem faz somos nós. Nós quem? Você. Você tem um problema físico? Você está com um problema de saúde? Tenha certeza de uma coisa: a cura está em você. Você é o mantenedor da sua vida. Você é a energia que faz esse corpo que você acredita ser você viver. É você o mantenedor, é essa energia que entra nesse corpo e levanta todo dia para uma nova jornada. É você, o ser espiritual, que anima esse corpo. Então é você que tem o poder de curar qualquer mal existente nele. Os médicos materiais são instrumentos de Deus para te orientar como proceder para você melhorar. Os espíritos são instrumentos de Deus utilizado para te orientar para você se curar. Os medicamentos, seja estes naturais, alopático, terapêutico, seja o que for, estes medicamentos são instrumentos para você se curar. Então, a cura não está no medicamento, não está no médico, na medicina tradicional, na medicina espiritual. Não, a cura está em você, quando você usa daquilo que Deus nos dá para nos curar. Então, cure-se, começando curando a sua alma. Então, vamos fortalecer a nossa alma pelo conhecimento, usando os ensinamentos de Jesus, que diz: conheça as verdades, e são estas verdades que vos libertará do mal que você tem, seja ele qual for. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco das verdades que vêm do mundo espiritual. Ouça nosso amigo José Roberto Alonso. Tenhamos todos uma boa tarde, sempre com as vibrações absorvidas por nós, tão ilustres presenças que descem dos planos maiores para nos ajudar, sempre destacados a humildade daqueles que mais viveram e melhor aproveitaram os ensinamentos e venceram todos os males que podem deixar, males esses que podem deixar doenças em nós. E para acabarmos com as nossas doenças, é preciso alcançarmos um conhecimento racional de tudo quanto Deus nos oferece, nas formas mais simples de se viver uma vida em paz, uma vida em equilíbrio, onde o amor é a balança que sempre vai ponderar a funcionabilidade do nosso organismo, com tudo quanto nós o ingerirmos, para sustentar o veículo físico por onde transita a energia do espírito, enquanto na terra ele estiver. Aprendemos que os sentimentos são profundos causadores, quando desequilibrados, de desestruturas moleculares, aumento de dores, inflamações, porque provocam uma rangência em órgãos sensíveis e com dificuldades
tentam funcionar. É só observarmos como nascemos, prontos, sem vícios, porque renovados pela fé e a esperança, reencarnamos sem a memória do passado, para redescobrirmos o amor, redescobrirmos a vida, redescobrirmos a nossa sensibilidade de amar ao próximo, de amar o mundo, de amar a vida e a natureza e tudo que nela há. Aprendemos que a conformidade da somatória de todas as coisas do mundo, do qual são trazidos aos seres vivos deste planeta, cuja uma sequência amorosa de ações provoca uma restauração energética e faz com que doenças tidas incuráveis sejam enriquecidas com esses fluidos do qual o organismo se regenera através da multiplicação da vontade de se curar e de viver uma nova vida. As causas emocionais são as que prejudicam a funcionabilidade do organismo. Mágoas, tristezas, desavenças, ou um sistema nervoso de inconformismo com as coisas, provocam reações adversas às condições pelo qual a vida na Terra foi criada. Os seres humanos precisam rever a sua forma de viver, o seu jeito de ser, de pensar, diante dos objetos que a vida lhe coloca à frente, para você demonstrar o seu grau de conhecimento e amor pelas coisas. A saúde é muito sensível. A saúde, ela responde direto por todo o seu estado emocional. A saúde é o seu equilíbrio do dia a dia. A saúde é a sua paz interior, é a sua forma de ser, de falar, de agir. O corpo não consegue sustentar uma boa saúde se o desequilíbrio emocional é muito grande. O sistema nervoso é um compensador energético que é auxiliado pelas vibrações com que cada um quer viver a sua vida. Por isso que a paz no coração, a paz nos pensamentos, são os fatores principais para você curar as doenças ainda inalcançadas pela ciência, que luta, mas que encontra barreiras em si mesmos, de aprender com humildade, como fazem os espíritos que descem das esferas mais altas e conseguem nos dar 1 minuto da sua atenção, sempre nos elevando e fazendo com que nós busquemos na prece o nosso vigor, o nosso fortalecimento, a cura dos nossos males, das nossas chagas, dos nossos tumores, das nossas mágoas, dos nossos rancores. A prece é a presença de Deus em nós. A prece é o caminho mais curto para a cura. A prece é a voz de Deus, nos dando mais do que esperança, certezas de que nesse mundo nós não estamos sozinhos, que a prece não nos limita apenas às coisas que os seres humanos interpretam pela até mesmo a sua falta de entendimento. A prece sim é capaz de curar, porque o amor na prece é capaz de curar. O amor é capaz de converter o pior dos seres. O amor é capaz de converter qualquer ser humano. Mas ele só tem efeito se quem conhece esse amor o aplica. Assim Jesus o fez
a Saulo, assim Jesus o fez a todos nós. Quando você quer que alguém te ouça, quando você quer conquistar algo de alguém que pareça inalcançável, o amor encurta a distância. O amor é capaz de tirar a intolerância, é capaz de tirar as doenças, é capaz de tirar a insatisfação. O amor é capaz de curar o pior dos males, que é o não saber, a ignorância. Misericórdia pede o Cristo, tréguas. O Cristo pede tréguas àqueles que usam da inteligência, mas que lutam para alimentar o amor. E o amor precisa ser regado todos os dias. O amor precisa ser vivido todas as horas. O amor aos seus semelhantes, aqueles que estão no seu caminho, que parece uma pedra que precisa ser removida pela força, pela violência. Você pode até removê-las, mas elas lhes doerão no coração por muito tempo, até que você um dia encontre esses corações de pedra no seu caminho e você pacientemente irá ajudá-las a se moldar diante de um novo ser. Aqui estão presentes muitos irmãos de esferas elevadas, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Schultz, Dr. Frederick Frigner, Dr. Adolf Fritz, Dr. Augusto, Dr. Rodrigo e tantos outros doutores que, ligados à ciência, vêm com muito amor semeando nos corações uma nova etapa da vida. Nosso preclado, nosso irmão Rudolf Steiner, e com muita dificuldade, vem tentando semear nos corações a vida, o amor, a fé, para fertilizar neste solo tão árido, tão seco de amor, tão seco de fé, tão sem esperança de nascer uma nova vida. Diante desse deserto que se encontram os seres humanos, esse grande Espírito amigo que nos trouxe a esse trabalho, que nos convidou a fazermos parte desta equipe, sempre esteve e está presente, acompanhando cada um dos irmãos, do qual lhes foi semeado com carinho, com amor e fé, a vida em todos os corações áridos. E ainda há muitos corações áridos precisando da semeadura da vida, da semeadura da fé, da semeadura do amor. Aos que compreendem a importância da vida e do amor, não é pela raiva, não é pela indignação que vai se resolver uma causa, uma doença gravíssima que hoje vive nos corações, a discórdia da vida de cada um, a discórdia em família, a discórdia no trabalho, a discórdia na fé, a discórdia que vem causando a ausência do amor e vem trazendo doenças
que não deveriam existir mais aqui. A semeadura do amor só pode ser feita por aqueles que sabem amar. Os que sabem amar demonstram seu amor em cada terreno árido que lhe é entregue, e ali florestas de vida, florestas de esperança, florestas de fé, florestas de saúde germinam. Em todo deserto há sempre um oásis. Em todos os corações há sempre um clamor. Eu estou aqui, eu só quero ser amado, eu só quero ser curado desse mal que eu não sei o que fazer, mas que o amor daqueles que sabem amar conseguirão curar todos os males que estão aqui. Que tenhamos uma ótima tarde. Depois desta grande aula trazida pelo nosso irmão José Roberto Alonso, estamos de volta aqui com vocês com muita satisfação no programa Madrugada com Deus. Hoje, domingo de família. Eu vou te contar uma coisa, um segredinho nosso. Na sexta-feira, meu filho, Caio Mateus Jesus, completou 14 anos de idade. Aquele menininho que era um bebezinho, todo frágil, hoje já é quase um homem. Agora é um jovem adolescente, um adolescente jovem, né? 14 anos de idade. Então agradeço a Deus por me conceder a oportunidade de ser pai. A gente aprende muito, porque olha, mas dá uma dor de cabeça. As crianças, tornando-se homem, se acham sabichões, não é mesmo? Eu não julgo não, porque também passei por essa fase, né? Como todos nós passamos, né? Hoje eu tenho 47 anos, mas já fui um jovem também. Mas nós que já temos uma experiência maior, temos que orientar essa juventude a buscar o que realmente é bom para eles, não é mesmo? Nós temos que dar a direção, mas as decisões, quem toma é cada um, não é mesmo? Você que é pai, você que é mãe, sabe que não é fácil, né? Cada jovem, ele tem a sua cabeça. Nós, como pais, somos apenas os orientadores. Orientamos, vá por esse caminho, aquele ali é mais dolorido, aquilo ali vai te machucar. Mas nós não podemos obrigar ninguém, não é? Não podemos, não é obrigando os nossos filhos que eles vão se tornar homens ou mulheres, não. É orientando, é você ganhar a confiança. Nada melhor para ganhar a confiança de alguém, principalmente dos filhos, do que o próprio exemplo, não é? Você dá exemplo? Você faz prece dentro da sua casa? Você reúne os seus familiares e diz, vamos fazer o evangelho. Antes de dormir, você faz a sua oração? Você tem aquele hábito que os mais velhos tinham de reunir a família antes da refeição para agradecer? Ai, que careta, Júlio, isso é coisa do passado, mas caramba, realmente, será que é do passado? Você agradecer pelo prato de comida que tem? Poxa, será que a gente não está confundindo evolução com atraso, não? Para mim isso é atraso, não é? Se antigamente tínhamos a consciência de agradecer a Deus por um prato de comida e hoje dizer que evoluímos e não precisamos agradecer, isso não é evolução, isso é atraso. É sim, é atrasar, não evoluir. Então nós temos que agradecer sim, claro que temos. E olha, é científico essa informação que eu passo para vocês.
Todas as pessoas que fazem uma prece antes de comer, ela prepara o seu organismo, o seu corpo físico, para que o alimento faça um melhor efeito. É científico, é pesquisa, uma pesquisa inglesa. Aqueles que fazem uma oração antes da refeição, a refeição faz melhor ao corpo, faz muito melhor ao corpo, faz bem ao organismo. Então, gente, temos que retomar, não é? Retomar aquelas atitudes antigas, recuperar aquilo que nós perdemos, aquilo que nós aprendemos com os nossos avós, não é mesmo? Lembra do seu avô? Eu lembro muito da minha avó. E ela sempre nos cobrava: você já fez uma prece, menino? Temos que orar sim. A oração é o usar do poder da mente. Aqui na nossa casa, todos os dias nós temos os ensinamentos destes espíritos. E um dia desse, conversando com um certo amigo espiritual, ele nos contava sobre a força magnética que cada um de nós tem, ou cada um de nós temos, né? Cada qual tem a sua força magnética. Que força é essa? O pensamento. O pensamento é a grande força magnética que atrai ou expele mesmo, afasta de nós o que nós não queremos. Quando nós pensamos muito em uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá, gente? Um exemplo corriqueiro. Eu morro de medo de cachorro, não posso ver um cachorro que eu morro de medo. Quando você se depara com um cachorro, mesmo você estando no meio de uma multidão, o cachorro vai atrás de você. Porque você gerou aquela energia de medo. E o cachorro, sendo sensível, ele capta aquela energia e vai atrás de você. É verdade. É verdade. Quando você tem medo de alguma coisa, essa coisa, você está sempre se deparando com essa coisa. Porque você gerou essa energia que atrai. A energia atrai, gente, o pensamento é que atrai. E quando você começa a pensar muito em alguém, tenha certeza que esse alguém vai entrar em contato com você. Faz um teste. Não fica apenas ouvindo e dizendo: esse Júlio é louco. Não, faz um teste, põe em prática. Comece a mentalizar alguém. Não pense que é só assim, vou pensar naquela pessoa. Pensei 2 vezes, pensei 3, esqueci. Não, estou falando mentalizar mesmo. Poxa, como é que será que tá a minha irmã? Vou dar um exemplo aqui, tá? A minha irmã lá em Aracaju, como será que ela tá? Como é que será que ela tá? E toda hora eu estou pensando nela. De repente ela me liga. Coincidência? Júlio, isso é coincidência? Não é. É a força magnética que cada um tem. Nós atraímos aquilo que nós geramos pelo pensamento. Pensamentos são forças afins, forças que se unem. É por isso que você está no programa Madrugada com Deus, porque nós temos uma afinidade de ideias. Será que você está me ouvindo por um acaso? Será que você buscou um auxílio espiritual? Será que você buscou esse programa por um acaso ou por afinidade? Isso é a lei magnética. É você exercendo essa lei. Você está em busca de algo, você vai achar. Jesus dizia isso: busque e achareis. Peça e recebereis. Porque o pedido é a geração dessa força atraindo aquilo que você quer. Precisamos praticar, gente. São ensinamentos simples que Jesus já nos disse, há quanto tempo? Então precisamos apenas colocar em prática esses ensinamentos, pois eles fazem a diferença sim. Olha, Jesus, na sua coerência, ele diz: faça ao teu próximo aquilo que queres para você. É usando do poder do magnetismo também. Se eu exerço um magnetismo de caridade, de sorriso ao sorriso, olha o exemplo aí. Olha o exemplo como o magnetismo funciona. Sorria para alguém, para você perceber, mesmo que essas pessoas de cara carrancuda, ela vai sorrir para você e não sabe nem por quê. Outro exemplo que eu dou é quando você esboceja. Gente, é impressionante, você nem está com sono. Aí você vê uma pessoa esbocejando, aí daqui a pouco você tem vontade também. É muito doido, não é? Porque é uma força magnética que atrai, estimula em você. Bom, gente, vamos aprender sempre com a espiritualidade. Agora eu vou convidar a você
para ouvir o Evangelho. O Evangelho segundo Jean-Baptiste Rustin. Esse Evangelho foi trazido aqui para essa casa pela espiritualidade, despertando em nós esse momento que nós estamos vivendo para aprender todos os ensinamentos de Jesus, mas numa visão espiritual. Você já parou para pensar que tudo aquilo que Jesus viveu, não é? Porque a Bíblia ela foi relatada por homens, gente. Homens como nós. Então tem muitas coisas na Bíblia ali que é relato de um ser humano. Mas nada melhor do que você pegar esses relatos de seres humanos encarnados naquele período e perguntar, vem cá, espiritualidade, o que ele quer dizer com isso? O que quer dizer Jesus que foi levado a ser tentado no deserto por Satanás? O que quer dizer isso? Esse evangelho trazido por Jean-Baptiste Rustin nos traz essas informações do mundo espiritual sobre o evangelho de Jesus. Uma visão espiritual do evangelho. Existe coisa mais rica que isso? É por isso que é orientação da espiritualidade que coloquemos aqui todos os dias o evangelho segundo Rustin. Vamos aprender um pouco? Então com vocês, mais um trecho do evangelho, os 4 evangelhos, revelação das revelações. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação, Jean-Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 12 a 14. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 6, versículo 31. As 2 estradas. Porta estreita que conduz à vida. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos os que acertam com ele. Número 99. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Teu próximo, qualquer que ele seja, conhecido ou desconhecido, amigo ou inimigo, é teu irmão, pois que é filho do mesmo Pai que está nos céus. Por toda parte, sempre, em todas as circunstâncias, coloca-te no seu lugar, a fim de procederes com ele como quererias que procedesse contigo. Assim, nunca digas ou faças o que não queiras que ele diga ou faça com relação a ti. Ao contrário, diz ou faze do ponto de vista do que for bom e justo, na ordem material, moral e intelectual, tudo o que queres que, invertidas as posições, ele dissesse ou fizesse por ti, praticando a caridade material e moral em toda a extensão do teu poder, de teus meios e das tuas faculdades, pela palavra e pelos atos, e sob todas as formas, com o coração, com a boca, com os braços e com a inteligência. Número 100. A porta estreita e o caminho difícil indicam os esforços que o espírito encarnado tem de empregar e as penas que tem de suportar para chegar à vida eterna, isto é, para se despojar de seus vícios, para marchar pela estrada do bem, fazendo nascer no seu íntimo os sentimentos opostos aos vícios de que se for libertando.
Os que encontram a porta estreita e o caminho apertado são os que praticam o trabalho, o amor, a caridade e, conseguintemente, a humildade, a tolerância, o desinteresse, o devotamento a todos. São os que, desse modo, bem cumprem as suas provações, resistindo aos maus instintos, às tendências más que precisam ser combatidas e que tornam indispensáveis as sucessivas reencarnações para a purificação e o progresso do espírito. A porta larga e o caminho espaçoso que conduzem à perdição e pela qual entram em tão grande número os homens são o orgulho, o egoísmo, a ambição, com todos os seus derivados, a avareza, a cupidez, a inveja, a luxúria, a intemperança, a cólera, a preguiça, o materialismo, a incredulidade, a intolerância, o fanatismo, a predominância da matéria sobre o espírito, ou mesmo a sujeição do espírito à matéria e, de modo geral, a maldade, pela palavra ou pelos atos, sob todas as formas e em todas as gradações. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Quanto conhecimento, não é? Gente, eu indico para vocês, olha, nós disponibilizamos em diversas plataformas esse evangelho. Nós temos o nosso Play.tens, que disponibiliza para você ouvir quantas vezes quiser esse evangelho. Lá no Play.tens, você ouve os 4 evangelhos, você ouve José Roberto Alonso quantas vezes quiser, você ouve todos os espíritos que se manifestam nessa casa gratuitamente. Você pode fazer download, quer dizer, baixar para o seu celular, baixar para o seu computador e se enriquecer cada vez mais, tudo gratuitamente. Pois nós queremos é que você se fortaleça no conhecimento, o que nós queremos é que você se torne capaz de vencer todos os males, capaz de se libertar de todos os problemas, pois essa é a missão de Cristo Jesus neste planeta. E se nós nos consideramos cristãos, nós temos que fazer como Cristo nos ensinou, passar adiante aquilo que nos faz bem. E nós recebemos todos esse benefício da espiritualidade e queremos que você também receba. Então, se você for lá no Spotify, conhece o Spotify? Ah, não? O Spotify é um aplicativo de leitura de música. Você encontra todas as músicas que você quiser. Você encontra também podcasts. O que é podcast? Pessoas debatendo assuntos que interessam a você. Como o caso da Casa de Maria, tem o seu podcast falando de espiritualidade. Todas as informações dessa casa, todas as mensagens desta casa estão disponíveis também nesta plataforma chamada podcast. Tá bom, gente? Olha, só tenho a agradecer a todos vocês que abriram as suas casas para o programa Madrugada com Deus adentrar ao seu lar. Agradeço eu em particular por abrir a sua casa, por você abrir a sua casa ou o seu smartphone ou sua Smart TV para ouvir essa programação, para ver esse programa, tá? Agradeço de coração. Mas temos que encerrar. Encerramos sempre pedindo que as bênçãos de Deus nunca te falte, que o amor de Maria Santíssima esteja sempre em seu coração, em nossos corações, tá bom? Salve Jesus, salve nossa mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus.
do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.